Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição, retomando aqui as gravações dos vídeos aulas da Escola Bíblica Dominical. Fui transferido da igreja e da regional que eu dirigia e também liderava na Assembleia de Deus Ministério Fama e devido à falta de recursos financeiros, demorei aí um pouco a conseguir remontar o local de gravação e edição. Deus abençoe a você que teve paciência de esperar sem desativar a sua inscrição no canal. Hoje a temática da reflexão bíblica é as particularidades do servo, que é apresentado no Evangelho de Marcos, num trimestre com lições extraordinárias, comentada pelo meu presidente, pastor Abinair Vargas. Aproveite aí para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Plante uma semente no meu ministério investindo no canal. É só clicar no ícone do coração. Me ajude a alcançar muitas outras pessoas com estas reflexões bíblicas. O textual, o foco da lição bíblica de hoje é Marcos capítulo 8, versículo 2, que diz: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Na verdade, aplicado, o pastor Abinair Vargas, ele ressalta que, como discípulo de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações aspectos do caráter de Cristo. O texto de referência está em Marcos capítulo 8, versículos 1 a 3 e também o versículo 6. Nesse texto, Jesus, como servo, ele se propôs, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, suprir a necessidade física da multidão que se aglomerou para ouvi-lo e com apenas 7 pães alimentou quase 4.000 pessoas. O termo servo vem do grego doulos. Como adjetivo, o termo grego doulos ele é utilizado para se referir a uma pessoa na qualidade de escrava, submetida a trabalhos forçados e sem opção de escolha. Já como substantivo, o termo grego doulos é a forma mais comum e geral para se referir à essência de uma pessoa que se dispõe voluntariamente a servir, mesmo que seja preciso se submeter a condições adversas nos mundos natural, espiritual, moral e também no mundo ético. Outro termo grego sinônimo do substantivo doulos é diáconos, que é utilizado para se referir a um criado, a um servo que presta serviços voluntários sem se preocupar que se faça referência particular ao seu caráter pessoal, já que o servo ele está disposto a servir no anonimato. Nestes aspectos dos termos gregos doulos e diáconos, o maior exemplo de servo no Novo Testamento é Jesus, ele que se dispôs a servir ao Pai e também à humanidade de forma plenamente voluntária, mesmo sabendo que seria submetido a condições de extremos sofrimentos e que teria que abrir mão de suas características divinas e servir no anonimato quanto ao caráter divino durante o período de sua vida e ministério terreno. Ou seja, mesmo sendo 100% Deus, Jesus ele viveu e agiu como se não fosse Deus ao assumir a forma e a condição humana para progressivamente se revelar à humanidade. Como servo voluntário e sofredor a serviço do reino de Deus na terra, Jesus ele se utilizou da autoridade delegada por Deus a ele e demonstrou imensurável compaixão divina em relação ao ser humano, num cumprimento literal da visão que o profeta Ezequiel viu quando ele estava às margens do rio Quebar e ele viu um personagem envolto num resplendor parecido com o reflexo produzido pela solda elétrica e que tinha 4 rostos, sendo um deles o rosto de boi que representava o Messias vindouro como um servo sofredor, mas resiliente e vencedor. A identidade física e familiar de Jesus as pessoas conheciam bem, pois todos sabiam seu local de nascimento, conheciam seu nome, seu local de trabalho, conheciam sua família, sua profissão e as demais características de Jesus como um ser humano comum. Diante disso, João Marcos, por ser o primeiro a registrar as boas novas de salvação por meio da pessoa de Jesus, ele apresenta uma particularidade da identidade de Jesus que ainda não era conhecida pelas pessoas. Ao apresentar Jesus, o ser humano comum que se dispôs a servir a Deus e à humanidade, Marcos ele mostra que, por meio da forma como Jesus exercia sua função de servo voluntário, Jesus conhecia bem tanto o Pai quanto a humanidade. Como servo, Jesus sempre agiu em conformidade com o projeto de redenção da humanidade proposto por Deus Pai no Antigo Testamento, cumprindo assim, literalmente, a vontade de Deus que ele conhecia tão bem.
e cujo objetivo era sanar a ruptura de comunhão do ser humano com Deus. Por isso, Jesus experimentou na pele as limitações humanas e os sofrimentos para pagar o preço total da salvação da humanidade, demonstrando que é possível ao ser humano superar e vencer todas as aflições, todas as adversidades da vida, servindo a Deus de forma resiliente e dependente dele. Da mesma forma que Jesus, como servo, ele conhecia a vontade de Deus Pai e as necessidades humanas, cada cristão precisa buscar conhecê-lo por meio das Escrituras, bem como precisa se interessar em conhecer as condições humanas das pessoas à sua volta para servi-las, evangelizá-las, discipulá-las, integrá-las à igreja, que é o corpo de Cristo, sem comprometer o seu serviço ao reino de Deus e a sua comunhão com Cristo. Da mesma forma como Cristo vivenciou uma conduta compatível com um membro da família de Deus, como um filho de Deus obediente, cada cristão precisa se ajustar de forma obediente às condições necessárias para ser aceito na família de Deus e vivenciar a condição de filho de Deus a seu serviço. Num mundo aí conturbado, cheio de perseguições e que exige do cristão que ele consolide sua fé em Cristo para conseguir prosseguir avante. Numa época carente de lideranças cujas particularidades sejam as mesmas de Jesus, o servo, para servir em favor das pessoas que precisam de cura espiritual e física, do ensino da palavra de Deus, de encorajamento, de restauração e de libertação. Progressivamente, as pessoas foram conhecendo Jesus como servo enviado por Deus, que passou a ensinar nas sinagogas, expulsar os demônios e realizar muitas outras maravilhas e milagres que amenizavam o sofrimento humano e os reaproximavam de Deus. Diante do que Jesus fazia, as pessoas se impressionavam e diziam: que é isso? Que nova doutrina é essa? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? O rei Herodes, ele chegou a imaginar que João Batista ele teria ressuscitado os mortos e reaparecido na pessoa de Jesus. Já outras pessoas imaginavam que o profeta Elias havia reencarnado na pessoa de Jesus. Quanto a essa conjectura de que Jesus seria a reencarnação do profeta Elias, vale ressaltar aqui que a doutrina da reencarnação não encontra nenhum respaldo do contexto geral das Escrituras, portanto, trata-se de uma heresia. Em seus comentários, o pastor Abinair Vargas, ele frisa que andar com o servo Jesus nos leva a conhecê-lo. Isto porque a melhor forma de se conhecer uma pessoa é tirar tempo para andar com ela, principalmente tirar tempo para fazer refeições juntos, pois o jeito de uma pessoa se alimentar revela muito sobre o seu caráter. Nos dias de Jesus, muitas pessoas que ouviam a seu respeito vinham de longe para vê-lo, conversar com ele, andar e se alimentar com ele para conhecê-lo melhor. Em contrapartida, quem anda com outra pessoa passa a ser melhor conhecida também dessa pessoa que anda junto. As pessoas vinham ter com Jesus e, ao vê-las e ouvi-las, Jesus se certificava de que elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Pode-se afirmar que a companhia de uma pessoa exerce forte influência sobre ela. Tanto é que as Escrituras recomendam que se deva afastar das más companhias e alerta dizendo: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Andar com Jesus, prestigiando sua companhia, valorizando seus ensinamentos, é algo extraordinário, pois proporciona conhecimento pleno sobre Jesus, estreita o relacionamento, a intimidade e a comunhão do cristão com ele. Com o objetivo de levar à reflexão de quem de fato era Jesus, Jesus um dia ele perguntou aos seus discípulos, as pessoas que andavam e se alimentavam já há algum tempo com ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? Para alguns que andavam com Jesus, ele era apenas alguém que podia suprir as necessidades básicas de sobrevivência humana. Para outras pessoas, um grande mestre que impressionava com seu conhecimento, alguém que poderia amenizar seus sofrimentos físicos e espirituais, uma companhia que poderia render status e influência social, um líder que atraía investimentos na equipe e garantia saldo positivo nas finanças.
diante da pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?", a verdadeira percepção de cada discípulo se manifestou naquele momento. A convicção de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, veio do período que Pedro passou junto com Jesus, andou juntamente com ele, se alimentou com ele. Vale ressaltar que esse fato foi antes do que ocorreu no Monte da Transfiguração. Até então, Pedro não havia visto Jesus na forma como viu transfigurado. A resposta à pergunta de Jesus, ela deveria ser com base no relacionamento diário e no que as Escrituras falavam a respeito de Jesus, e não em um fato isolado, como aconteceu no Monte da Transfiguração. É importante ressaltar que quando Pedro viu Jesus transfigurado e pôde conhecer sua divindade de uma forma real e visível, a oportunidade de responder quem era Jesus para ele já havia passado. Na atualidade, cada pessoa deve andar com Jesus para conhecê-lo com base no que está revelado nas Escrituras Sagradas e no relacionamento da pessoa com Jesus, não na realização de alguma pretensão pessoal ou em um fato isolado, como Jesus será visto ressurreto no arrebatamento da igreja. Quando Jesus se manifestar em glória de forma invisível para a igreja e depois visível ao final da grande tribulação, a oportunidade de reconhecer quem é Jesus e aceitá-lo como Senhor de sua vida no período da dispensação da graça já haverá passado. Ainda quanto à importância de andar e se relacionar com Jesus, o pastor Abinair Vargas, ele frisa em seus comentários que cada cristão deve reconhecer que só na presença de Jesus o cristão terá satisfeitas as suas necessidades reais. A autoridade do servo Jesus foi delegada a ele por Deus Pai e se manifestou por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo que o habilitou a realizar prodígios, sinais, maravilhas e a ensinar as Escrituras como ninguém. Lucas capítulo 4, versículos 19 a 21, deixa claro a origem da autoridade exercida por Jesus ao registrar a confissão de Jesus sobre si mesmo ao ler um trecho do livro do profeta Isaías. Lá diz: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Logo em seguida, Jesus afirma que naquele momento, naquele dia, estava se cumprindo aquela escritura. Por estar cheio do Espírito Santo, mesmo vivendo na condição de um ser humano comum, Jesus realizou milagres, maravilhas e os demônios lhes obedeciam. Após a sua ressurreição, Jesus declarou ao seu discípulo dizendo: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra." Essa declaração é uma comprovação fática de que Jesus retomou o uso pleno de todos os seus atributos divinos após a sua ressurreição, os quais ele havia aberto mão temporariamente para exercer o seu ministério terreno. Parafraseando o que diz o bispo Daniel Malafaia, pode-se afirmar que a chamada divina sempre é confirmada com a autoridade divina que é delegada por Deus à pessoa para ela executar a missão de evangelizar a humanidade, realizando sinais, milagres e maravilhas no nome de Jesus. A autoridade do servo Jesus foi atestada por sua palavra. Tanto é que as pessoas chegavam a afirmar que nunca alguém havia lhes ensinado as Escrituras com tamanha autoridade. Além da unção do Espírito Santo lhe conceder autoridade, a vida exemplar de Jesus autentificava seus ensinamentos e dava a propriedade para Jesus se expressar com toda a autoridade necessária em cada ocasião que ele falava apenas o que o Pai mandava que ele dissesse. Inclusive, quando Jesus contestou os escribas e os fariseus, que eram mestres e intérpretes da lei mosaica, chegou a afirmar, e não foi desmentido por eles, que eles estavam invalidando a palavra de Deus ao supervalorizar as tradições humanas. Outro fator que precisa ser reconhecido é que mesmo antes de Jesus ser cheio do Espírito Santo, por 40 dias Jesus foi tentado pelo inimigo no deserto, não cedeu às suas tentações e o venceu se utilizando pelo poder da palavra de Deus. Esse fato deu autonomia para Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ter autonomia, ter autoridade sobre os demônios, pois já os havia vencido ao vencer as tentações de Satanás. Se Jesus tivesse dado brechas ou legalidade a Satanás
Quando ele foi tentado no deserto, Jesus não teria autonomia de expulsar demônios no decorrer do seu ministério. Fiquemos alertas, fiquemos atentos para não darmos legalidade ao inimigo e perder a autonomia, perder a autoridade espiritual sobre os demônios. Por tudo isso, a autoridade do servo Jesus, ela foi confirmada perante o mundo espiritual também. Como a maior e melhor expressão do Deus Pai, Jesus o representou de forma obediente e brilhante. Por isso, ele exerceu autoridade sobre tudo e sobre todos os mundos material, físico e espiritual, mesmo enquanto se encontrava na condição de um ser humano. As enfermidades deixavam de existir, os mortos voltavam à vida, pessoas endemoninhadas eram libertas, os demônios ficavam em silêncio e lhes obedeciam, a árvore se secou, autoridades ficavam em silêncio e sem reação diante dele, alimentos se multiplicavam, o mar bravio se acalmava, Pedro caminhou sobre as águas e o soldado Malco, ele teve a sua orelha recolocada no lugar após ter sido decepada pela espada de Pedro. O segundo aspecto da identidade de Jesus, destacada pelo pastor Abinaí Vargas em seus comentários, é a compaixão do servo Jesus. De acordo com o dicionário, compaixão deriva do grego oikiteiron, termo que significa ter piedade, ter um sentimento de aflição pelas adversidades de outras pessoas, se sensibilizar pela dor do outro, sofrer com o outro. Só o fato de Jesus ter aceito o desafio de Deus Pai de executar o plano de redenção da humanidade já comprova que Jesus foi e é o maior exemplo do exercício da compaixão. Mas além disso, enquanto Jesus exerceu o seu ministério terreno, ele não ficou apenas aguardando o dia que ele seria crucificado no lugar da humanidade. Jesus ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de povoados em povoados, com o objetivo de sanar tanto a dor e o sofrimento físico quanto espiritual e moral das pessoas. Foi pelo fato de cumprir fielmente sua missão e ter ido onde pôde ir como um ser humano, pregando, evangelizando, curando enfermos, libertando os oprimidos do inimigo, ensinando as escrituras sagradas, que Jesus ele atraiu a fúria dos religiosos e dos ímpios da época que exigiram de Pilatos a sua crucificação. Quanto à clemência do servo Jesus, ela ficou comprovada no trabalho árduo de Jesus para amenizar os efeitos do pecado em decorrência da queda e da prática do pecado na vida humana. Quando Jesus ele realizava curas físicas, emocionais e espirituais, quando expulsava demônios ou quando alimentava multidões, Jesus estava apenas demonstrando a disposição de Deus em perdoar, em ser benevolente, em trabalhar para amenizar a dor e o medo humano, independente de suas origens ou causas. Provando assim que Deus ele se importa profundamente com o ser humano e que pode promover bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade a quem se dispor a confiar nele. O servo Jesus, ele se compadeceu da humanidade pecadora e demonstrou o seu insondável e incondicionável amor ágape para com a humanidade pecadora, se fazendo pecador por ela. Quanto a essa verdade, o profeta Isaías diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi oprimido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao consolidar em si a profecia do profeta Isaías, Jesus, o servo, ele nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. Essa realidade ficou comprovada em todos os milagres realizados por Jesus, mas o pastor Abinaí Vargas, ele cita em seus comentários a cura de um leproso que se aproximou de Jesus, deixando claro que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. O evangelista Marcos é explícito em dizer: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Por meio dos relatos do Evangelho de Marcos,
fica evidente que o ato de servir a Deus com integridade e fidelidade, a exemplo de Jesus, é um verdadeiro canal de amor e de bondade de Deus para com muitas pessoas. A particularidade de Jesus como servo voluntário e obediente a Deus no cumprimento da sua missão, desde o início causou admiração em muitos e as pessoas de sua época nem sabiam direito como defini-lo. A autoridade com que Jesus serviu aos propósitos do Reino de Deus como ser humano comum cheio do Espírito Santo sempre foi confirmada pelas palavras de Jesus, por suas ações e não ações, por seu comportamento. O exemplo de Jesus comprova que é possível a uma pessoa comum servir a Deus com fidelidade, de forma voluntária e obediente, para receber de Deus poder e autoridade para realizar as obras que Jesus realizou e, se for necessário para a glória de Deus, outras obras maiores ainda. Jesus, como servo voluntário e obediente, ao curar enfermos, oferecer vida aos mortos, expulsar demônios e ensinar as Escrituras Sagradas, evidenciou sua identidade messiânica e demonstrou sua autoridade e compaixão para com a humanidade. Como servo voluntário e obediente a Deus, ore para que você possa desenvolver e evidenciar em si os atributos que há em Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.